iniciar a nossa aula, né? Hoje, dia 19 de dezembro. Esperam uns minutos aí e nem todos apareceram. Então, novamente, eu peço desculpas sobre o que aconteceu na primeira aula. Hoje, muito provável esteja sozinho. O Elton está fazendo uma assessoria no município que ele faz lá no Espírito Santo, e o servidor principal está com problema e ele está tentando resolver lá. Então, se der tempo, ele aparece por aqui. Bom, na nossa primeira aula, nós falamos desde a aula 1 à aula 7. E hoje nós vamos falar da aula 8 à aula 15. E depois que acabar a 20ª aula, nós vamos fazer mais uma aula ao vivo e nós vamos falar do final do curso. As 3 turmas anteriores eu não falei sobre Tabnet, e teve 2 pessoas do grupo que me pediu. Então eu vou fazer uma aula extra nesse curso de Tabnet. Então vocês vão ter 21 aulas. E aí eu mantenho essa aula também para outras turmas, certo? Então vamos iniciar, né? Na aula 8, o que eu falei lá na aula 8? Na aula 8 eu falei o seguinte, que a gente pode fazer dentro do Tabuin, com poucas mudanças na configuração, a gente consegue ter vários dados de fácil acesso, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer uma tabulação aqui e depois eu vou fazer algumas mudanças nas linhas. Eu vou utilizar aqui as AHs reduzidas, poderia ser as rejeitadas, podia os arquivos serviços profissionais. Eu pego as reduzidas porque não é um arquivo tão grande e nem um arquivo tão pequeno. Se eu pegar as rejeitadas, são arquivos pequenos, não tem todas as informações. Então eu utilizo normalmente as reduzidas. E aí, na nossa cara do Tabuin, eu vou fazer pequenas mudanças nas linhas e a gente vai ver que nós vamos ter várias informações, utilizando aqui quantas linhas nós temos aqui, nós vamos utilizar algumas. Então nós vamos ter várias informações com pequenas mudanças, com simples mudanças, certo? Então eu vou manter aqui frequência e valor total, eu vou deixar aqui, então a quantidade de valor que me aparece em todas as tabulações que eu for fazer. Em todas as tabulações também eu vou suprimir as linhas aqui, Aqui nas seleções disponíveis eu vou pegar um hospital, tá? Um hospital em particular, só para a gente trabalhar em cima de um padrão, certo? Então eu vou pegar aqui, deixa eu pegar um estado que não seja tão grande, só para não ficar muito grande. Vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul e vamos pegar aqui o da Cláudia. Isso. 6389104. Isso. 63, não 68. 6389104. Santo Antônio da Patrulha. Clica fora, clica nele. E aí eu vou carregar os arquivos aqui referentes ao Rio Grande do Sul, né? E vou pegar aqui o mês 9. Eu poderia pegar todos os meses, mas vou pegar um mês só para a gente não ficar muito carregado, a nossa aula ficar muito mais rápida. Então, aqui nas colunas eu não vou mexer nada, aqui no incremento então eu deixei a quantidade e o valor, peguei um mês só, selecionei um Kinese, poderia selecionar mais de um. Poderia aqui nas seleções disponíveis selecionar só um procedimento em si, mas não é o caso no momento. E aqui nas linhas eu vou fazer várias tabulações, a gente vai ver que eu posso ter várias informações com pequenas mudanças. Por exemplo, eu vou pegar aqui, município, de internação, não vai pegar o município ali mesmo,
certo? Vou baixar aqui, eu vou pegar uma outra opção. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, por sexo. Então eu quero que ele me mostre nas linhas o sexo dos pacientes que foram atendidos no Hospital de Patrulha no mês 9 e executo. Então ele vai gerar tudo lá e ele vai me dar, ó, 190 IHs dos dois sexos. Então, uma informação que de repente eu preciso disso aí. Eu quero saber quantas pessoas foram atendidas por sexo. É uma tabulação simples, certo? Posso vir aqui e mudar. E posso pegar aqui, ó, por faixa etária, por idade aqui, ó. E aí eu posso, da mesma tabulação aqui, ó, faço a tabulação. E ele vai pegar um mês e vai me dividir aqui, ó, por idades. Quando a gente fala que 2 meses é a idade. Então essa criança tinha até 2 meses, até 4 meses, 8 meses, 1 ano e assim por diante. E até o paciente mais velho que ela atendeu no mês 9, um de 99 anos. Então eu vou lá na linha e faço uma mudança simples aqui, ó, cor e raça, da mesma forma. Então é isso que eu falo. Aqui nas linhas eu tenho muita informação com poucos cliques, vamos dizer assim, com pouca configuração. Então a gente de repente faz lá, salva um arquivo, tem que joga por Excel, importa, faz tabela dinâmica, faz segmentação de dados e assim por diante, sendo que eu posso aqui ainda fazer aqui direto, ó, município de residência. Então, da onde é o paciente que foi atendido nesse hospital nesse mês? Ó, tá aqui, ó, o município dele tá aqui, o padrão, né, que vai ter, normalmente vai ter mais gente. Seja bem-vinda, Marlene. Então eu vou ter, e aí eu vou ter os outros municípios que ele atendeu nesse mês. Então, é aquilo que fala, o seu gestor fala, eu quero saber da onde são os municípios que eu estou atendendo. Então a gente vai lá no Tabuin e com simples configuração. Eu não preciso fazer aquilo, não preciso exportar, importar, gerar relatório, aquilo. Então aqui eu já tenho várias opções. Posso vir aqui e fazer nova mudança, ó, não vou salvar, e vou vir aqui e mudar novamente, ó. Posso pôr aqui, ó, tipo de AH. E aí ele vai me dar se é, olha lá, o AH normal, não era tipo que eu queria, era caráter. Pode falar, Marlene. Marlene, levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, eu não consegui buscar esses dados, extrair os dados dos municípios que o hospital, os pacientes que o hospital atende. Então, ó, então tá aqui, ó. Ó, eu vou fechar o Tabuin, que você chegou agora, eu vou fechar o Tabuin e vou abrir ele, ó. Qual que é teu estado? Amazonas. O Amazonas 2019-604. Isso. Então vamos Esse lá, ó. esse é o KINER do hospital. Isso, então, ó, vou fazer lá do seu hospital. Eu tava fazendo da Cláudia, ela já mostrei um pouquinho, vou fazer do seu lá, ó. Eu vou pegar as AHs reduzidas, certo? E vou abrir. Então aqui nas linhas, você quer saber de onde são os seus pacientes, é isso? Isso. Então eu vou lá, vou apertar o M, ó. Apertei o M, ele vai buscar. Município de internação. Vai ser sempre o seu município que você internou ali. Vou apertar o M de novo, até eu achar o município de residência. Lá. Município de residência, parei, ó. Ele ficou aqui, ó. Vou suprimir as linhas para não ficar um relatório muito grande. Vou pegar aqui a quantidade e o valor. Vou pegar mais informação aqui, ó. Mais duas informações aqui, ó. Vou segurar o Ctrl aqui, eu vou pegar óbitos e permanência. Então ele vai me dar 4 colunas lá, ó. A quantidade, o valor das AHs, quantos óbitos teve e quantos dias esses pacientes ficaram internados. E aí eu vou vir aqui pegar o seu KINES, vou pegar ele aqui, ó, 2019-604,
Hospital Dona Edith, clica fora e clica nele, para não ficar aquela sujeira. Vou pegar aqui os dados do Amazonas, certo? Como é um estado pequeno, eu vou pegar o ano inteiro, ó. Vou pegar 9 meses que eu tenho na minha base aqui. Eu tô com problema para baixar e não estou conseguindo baixar, mas a pergunta bem, estou com um problema. Hoje mesmo tive que instalar outro programa. Mas então tá aqui, ó, município de residência. Vou querer a quantidade e valor, óbitos e permanência do hospital e vou executar. O que ele vai me mostrar? Em 2023 até o mês 9, você atendeu só Nova Aripuana. Entendeu? Ah, É o seu município? é isso. Então, você atendeu 100% dos seus pacientes é do seu município. Né? Então, certo, então tá correto. Isso, eu fiquei nessa dúvida. Será que ele não atendeu de outro município? Isso. Essa informação do qual município é a pessoa que alimenta o CIS-AH01. Se de repente Entendi. é um paciente de um outro município e o paciente chega lá, a gente sabe que principalmente o Amazonas tem muita gente que não tem um endereço com CEP, vamos dizer assim. E aí eles colocam esse paciente do seu município como Nova Aripuana, ele vai aparecer como Nova Aripuana, mesmo que seja de outro. Então é conforme o cadastro que você fez no CIS-AH01. Certo. Né? Então, do mesmo jeito aqui, eu vou pegar um outro exemplo, então, vou manter a mesma configuração e vou mudar aqui, então, ó, vou tirar aqui o Amazonas, vou pegar aqui, ó, vamos ver, um outro aqui, quem está aqui, vou, de vocês, só a Marlene e a Cláudia que me passaram o CNES, ninguém mais passou no começo lá. Então vamos montar aqui, eu vou fazer de novo, então, da Cláudia, por exemplo, ó, do Rio Grande do Sul, vou selecionar 6389104. Achei o dela, mudo os arquivos aqui para Rio Grande do Sul. Eu vou pegar aqui ó, o ano inteiro, vamos ver dela, o ano inteiro, mesma coisa. Vou executar ele, vai ficar um pouquinho, demora um pouquinho mais, que é um estado maior, a gente sabe que tem mais volume, mas está indo rápido aqui, ó. Então ele vai me dar aqui os municípios de residência, a quantidade de valor, quantos óbitos, quantos dias ficaram internados. Aí, ó, então eu tenho aqui, ó, foram 1.354 AIHs, não estou falando em internações, tá? Uma internação pode ter uma ou mais AIHs. Eu já tive paciente de ter 15, 18 AIHs. Depende do tempo, depende de quantas cirurgias, assim por diante. Então aqui a gente fala em número de AIHs. 1.354 AIHs, um valor de 1.080.000 praticamente. Dessas 1.354 AIHs, 81 foram óbitos, sendo que, por exemplo, ó, 6 de Caraá, 1 de Imbé e 74 de Santo Antônio da Patrulha. E quanto tempo, com a permanência que esses pacientes ficaram? 9.801 diárias. Então, por exemplo, se ela tem 10 leitos, então são 10 diárias por dia. Se eu tenho 50 leitos, 50 diárias por dia. Então, aqui eu sei, por exemplo, da onde eu estou atendendo os pacientes e ainda quantos dias, quantas diárias, não dias, desculpa, quantas diárias de leito cada município utilizou na minha unidade. Então, a gente está falando, mostrando para vocês que daqui, então, aqui quando eu faço pequenas mudanças nas linhas, eu consigo ter várias mudanças. Vamos pegar uma outra opção aqui, por exemplo, aqui, ó, leito e especialidade. Vou manter também o Rio Grande do Sul. Vou pegar um mês só para ser mais rápido. E aí ele vai me dar aqui os leitos que foram utilizados, ó. 31 cirúrgicos,
não morreu ninguém. 102 clínicos, morreram 8 pacientes. 40 psiquiátrico, 12 pediátrico e 5 saúde mental. Então veja aquilo que eu falo. Então, com pequenas mudanças nas linhas, eu posso ter várias opções que de repente o gestor pede, o seu chefe pede, e aí você não, ou você faz uma tabulação tão grande, utilizando aqui nas colunas, ou salvando registro, exporta e importa para o Excel, sendo que você pode ter aqui. Então, ler, não precisa decorar, claro que não, mas você pelo menos ter uma noção do que tem aqui nessas linhas, você consegue ter várias opções aqui. Tá em dúvida? Vai aqui, aperta a letra, por exemplo, eu vou apertar aqui a letra L, nem sei, nem tem, leitos e especialidades. Então você tem uma dúvida, vai procurando aqui, desce aqui para ver se tem essa informação que você está precisando. E aí aqui nas colunas, você sabendo que se eu utilizar na coluna, não posso utilizar mais de um incremento. Aqui eu posso escolher, aqui ó, município de residência, ó, também tem aqui nas colunas. Então eu tenho várias opções. Aqui no incremento eu vou ter óbito, permanência, diárias de UTI, diárias de UCI, diárias de acompanhante. Então aqui você consegue usar aquilo que você fala para você ter. Muitas regiões no país têm os consórcios municipais. E esses consórcios têm aquilo, ó, atende meu paciente aí que eu vou te mandar tantos mil. E aí acontece de você aqui, você prova, olha, eu estou te atendendo tantos pacientes seu, e aí você tem que me mandar o valor X, conforme o nosso acordo. E assim por diante, né? Aí são os gestores acima que vão fazer essa briga, certo? Então, só mostrando isso. Que, utilizando essas informações das linhas, eu tenho várias informações. Na nossa aula 9, o que eu fiz? O que eu mostrei para vocês? Eu comparei duas unidades. Então, eu tabulo uma unidade, tabulo outra unidade, salvo, depois eu junto as duas, e aí eu vou ver o que uma fez e o que a outra fez, e para ver quem está fazendo melhor ou fazendo pior, ou aí cada um toma a sua decisão. Eu sempre falo o seguinte, eu estou aqui, enquanto professor, eu estou aqui para mostrar os números que estão na produção, lá na base do Ministério, do DataSUS. Eu não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado. Quando eu digo como auditor que sou, aí eu digo, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, um comparativo de uma unidade com outra. Então, como é que eu faço? Mesmo que eu vou executar a tabulação, vou pegar as reduzidas, que eu vou fazer um comparativo de AIH. Como é que eu vou fazer o comparativo? Eu vou pegar aqui, ó, nas linhas eu quero os procedimentos. Então eu quero todos os procedimentos das duas unidades, eu quero a quantidade e o valor das duas unidades. Só que eu não consigo fazer essa separação de duas unidades no Tabuin. Então eu tenho que tabular uma e tabular outra. Aqui, ó, eu vou deixar não ativo nas colunas, por quê? Porque aqui eu quero utilizar duas funções, eu quero a quantidade e o valor total faturado por procedimento. Cláudia, você tem maternidade aí? Oi? Você tem maternidade? Não. Tá, então eu não vou utilizar o seu como base, tá? Então eu vou utilizar aqui as duas unidades que normalmente eu faço esse comparativo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, 208, 10, 83. Essa Santa Casa aqui, ela é literalmente de frente à unidade onde eu trabalho.
é uma unidade filantrópica e eu trabalho numa unidade estadual. Eu vou tabular aqui essa Santa Casa e aí nós vamos fazer um comparativo de um procedimento que eu sei que aparece, que é o questão do parto, que essa Santa Casa faz, que eu como auditor, aí eu vou falar como auditor, eu acho que é errado. Se eu fosse auditar esse hospital, eu diria que está errado. Mas eu como professor, eu estou aqui para mostrar números, certo? Então eu vou fazer, ó, procedimentos, que era a quantidade de valor desse hospital. Eu vou pegar um mês só, que é o mês 9, e vou executar. Ele vai me gerar, certo? Já gerou rápido, ó, aquele login que eu sempre falo. E aí ele me disse aqui, ó, 470 EHs no valor de R$709 mil. O procedimento que mais teve de frequência é tratamento cirúrgico politraumatizado. E o procedimento que mais tem valor também foi o politrauma. E aí eu vou salvar essa tabulação. Mas antes de salvar essa tabulação, eu já vou criar uma coluna aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, eu quero a média dessas EHs. Então eu vou dividir o valor pela quantidade. E ele cria esse coeficiente aqui, ó. Vou renomear aqui, ó, só para não misturar depois com a outra unidade. Então eu vou pôr aqui, ó, Santa Quantidade, QT. Vou pôr aqui, ó, Santa Valor. E vou pôr aqui Santa Média. Então eu tenho aqui a quantidade, o valor e a média de cada EH. E aí eu vou salvar essa tabulação. E aí ele me pergunta onde eu salvo, tá? Eu vou criar aqui, ó. Vou criar aqui uma nova pasta, só para não misturar. E vou criar aqui, ó, aula 2. Dentro dessa pasta eu vou criar o Santa Casa Assis. E salvei. Eu vou fazer essa mesma tabulação, certo? E vou pegar uma outra unidade, aqui, ó, 208.1555, que é de Itararé. Vou executar. Ele vai fazer aquela mesma tabulação, que eu só mudei a unidade aqui em cima. A Santa Casa não está. Vou pegar outra aqui então. Vamos pegar agora a Tinguetá aqui. Eles não estão fazendo nesse Quinés, não estão faturando. Então eu vou pegar aqui para o Guaratinguetá. Mesma coisa aqui, eu vou fazer uma média, o valor pela frequência e o coeficiente, e vou pôr aqui, ó, QT Guara. Vou pôr aqui valor Guara. E vou fazer aqui média Guara. Só para não misturar o nome cada um. Vou vir, vou salvar como e vou pôr Guara. E salvei. Agora eu vou juntar essas duas. Eu tenho uma aqui, eu venho aqui e incluir tabela. Como eu tenho aqui a de Guaratinguetá, eu vou incluir a Santa Casa de Assis. Aí ele me fala que as linhas não são todas iguais, os procedimentos, quer reordenar, sim. E aí eu tenho aqui, ó, eu vou diminuir aqui um pouquinho, só para a gente ter um visual melhor aqui. E aí eu vou ter aqui, ó, a quantidade do artigo, tá, valor médio e tal. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma análise de uma com outra, eu tenho que ver o valor médio de uma EH. E normalmente, para mim ver esse valor médio, eu vou ver uma EH que normalmente não se utiliza o TI. Faz uma água para mim. Porque se eu pegar um procedimento que normalmente vai para a UTI, aquela EH vai ter um valor maior. Então, normalmente eu pego um parto, uma cirurgia de colecistectomia, uma hérnia, uma coisa assim. Então, eu vou fazer essa média.
Aí, ó, apendicite, por exemplo, de R$500, 495. Tá bem parecido. Posso pegar uma outra aqui, ó. A hérnia, olha só, essa hérnia custou 680 e essa custou 804 em média. Então, aqui a gente vê que a Santa Casa de Assis faturou alguma coisa a mais. Pode ter tido aqui uma diária de UTI? Pode ter tido aqui, sim, claro. É uma cirurgia. Vou ver um outro aqui, ó. Vamos ver se eles fazem aqui, por exemplo. Ó, postectomia. Olha aqui um exemplo. Uma postectomia em Guaratinguetá, um valor médio de R$220. E na Santa Casa de Assis, 474. A gente sabe que uma postectomia não vai para uma UTI. É um caso muito extremo isso acontecer. Pode acontecer? Claro que pode, mas é muito extremo. Então, aqui a gente consegue ver que muitas vezes uma unidade está faturando diferente de você. Pode ser que ela esteja certa, pode ser que você esteja errada. E aí depois a gente vai fazer uma nova tabulação depois e a gente vai ver uma situação. Olha, um parto cesárea. Um parto cesárea é praticamente padrão o faturamento. O que acontece? Desde a internação, da cirurgia, do RM e assim por diante. Então eu pego aqui em Guaratinguetá, R$700 e Assis 925. Nós estamos falando aqui, ó, de um percentual bem grande. Nós nem estamos falando de um percentual. É muita coisa de diferença. Quando a gente fala esse valor médio. Olha uma esterectomia de 1.190 para 1.453. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue ver que, de repente, uma unidade está faturando melhor que você, ou a sua, ou você está faturando certo e a outra está faturando errado, certo? Deixa eu fazer um ok aqui para o Wellington, porque ele não vai conseguir entrar mesmo. E aí, aqui você consegue fazer esse primeiro comparativo. Na aula 10, eu fiz esse mesmo comparativo, só que eu peguei dois procedimentos, entendeu? O que eu peguei? Nesse caso eu peguei o parto, né? E acho que foi parto cesárea e parto normal. E aqui a gente já conseguiu ver essa aula, que é esse parto cesárea, por exemplo, nesses valores. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse parto cesáreo, vou até anotar o código, porque aqui me dá branco desses códigos, 0411 01 0034. Eu vou fazer essa mesma tabulação, só que agora eu vou utilizar um arquivo serviço profissional. E lá a gente vai ver tudo que Guaratinguetá digitou e tudo o que a Santa Casa de Assis digitou, e a gente vai comparar uma com outra, tá? Então agora eu vou fazer esse mesmo tipo de tabulação, só que eu quero ver o que tem dentro das AHs. Então eu vou pegar o arquivo SP. Não vou salvar aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó, o que eu quero nas linhas? Eu quero os procedimentos secundários. Porque no principal eu já vi. Eu já vi o principal, já vi o valor da AH. Eu quero saber dos secundários. E quando eu vou para os secundários, eu tenho que vir aqui, ó, quantidade de ato. Se eu deixar a frequência, ele vai me mostrar só a primeira linha. Eu quero aqui, ó, quantidade de ato e o valor aprovado. Eu vou fazer essa média e aí nós vamos ver essa questão de quantidade, tá? E o que eu quero nas seleções disponíveis? Eu quero o parto cesárea. Então eu vou pegar lá em procedimento principal, eu vou jogar ele aqui, ó. Aqui eu vou jogar o parto cesárea. Eu quero filtrar só ele, tá? Então 04 11 01 0034. E aí eu vou pegar só o parto cesárea. Vou carregar aqui o estado de São Paulo, vou fazer outra mudança ainda, tá? Vou carregar o estado de São Paulo, vou pegar aqui o mês 10 e aqui eu vou pegar a unidade. Vou
pegar a unidade que a gente começou a falar. São Paulo. Então eu vou pegar aqui, ó, 208, 10, 83. 208, 10, 83. Localizei, certo? E aí eu vou executar com a quantidade que eu vou executar. Então no mês 10 ele vai me mostrar o quê? Quais foram os procedimentos secundários digitados nas AHs de parto, certo? E depois nós vamos fazer a mesma coisa para Guaratinguetá. Um arquivo um pouco maior demora um pouquinho mais mesmo. Eu sei, por exemplo, que essa unidade aqui, no parto, nós já falamos na outra aula, não sei se foi com vocês, que eles cobram isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Curativo grau 2 com ou sem debridamento numa cesárea. Gente, a gente sabe que um parto cesárea, para ter um curativo grau 2 com ou sem debridamento, tem que ter uma infecção grande, entendeu? E aí a gente vê aqui, ó, 117 partos, 119 curativos. Então, se eu pegar todos os pacientes que teve uma infecção grave, é aquilo que eu falo. Eu aqui como professor estou para mostrar números, enquanto auditor eu digo que isso aqui está errado. Tem esse aqui também, ó, punção de traqueia. Tem outras coisas que a gente vê que acontece, que eles digitam. Então eu acho que isso aqui é um erro como auditor. Se eu pegar um prontuário desse, eu vou provar que isso aqui está errado. Então eu fiz essa tabulação com os procedimentos secundários dessa unidade. Vou salvar ela também. Vou salvar. Vou pegar aqui, ó, Santa Casa de Assis e vou pôr aqui, ó, SP, porque eu estou usando o arquivo SP só para dar referência ao arquivo. O nome pode ser qualquer um. E aí eu vou vir aqui e vou fazer a mesma tabulação. E aí, Santa Casa de Guaratinguetá. E vou executar a mesma tabulação. Ele vai gerar a mesma tabulação e a gente vai fazer esse comparativo. A gente vai ver que uma está bem mais zerada do que a outra. E aí a gente vai conseguir fazer essa verificação. E aí você consegue fazer na sua unidade, né? Você vai levantar a sua unidade e ver o que você está faturando e ver o que os outros faturam. Normalmente, o que eu faço? Eu gosto de comparar com grandes centros. Normalmente os grandes centros são mais informatizados, têm mais informações, as informações chegam mais fáceis, mais rápidas. Assim eu gosto de pegar grandes centros. Eu gosto de pegar, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte, que é um dos maiores hospitais do país hoje. E lá eu sei que eu conheço um gestor lá. Lá é um hospital que dificilmente perde um procedimento. Então eu vou aqui, ó, e vou agora salvar essa guardinha. Vou renomear aqui só para a gente não se perder, que eu não salvei. Então aqui, ó, Guara quantidade. E aqui Guara valor. Que a outra eu não salvei só para não misturar. Vou aqui, vou salvar como. Aqui, ó, Guara SP. E vou salvar. E aí eu vou comparar as duas. Vou incluir aqui a Santa Casa SP. Vou mandar reordenar. Então eu tenho aqui, ó. Aqui é Santa Casa e aqui é Guara. E aí eu vou lá naquele um que eu falei. Pega aqui, ó.
vamos pegar aqui, cadê o parto aqui, ó. E aí eu pego aqui, olha aqui, ó. 117 partos em Assis, 119 curativo grau 2, 131 partos cesáreos em Guaratinguetá e 0 curativo grau 2. Então é isso que eu pego, essa referência dessa unidade, e eu sei que alguma coisa tem aí. Da mesma forma que eu vejo aqui, ó, que Guaratinguetá faz bastante exame de HIV. Já a Santa Casa já não faz. Por quê? Ela utiliza um outro código, ó. Aqui ela só faz o teste rápido e a Santa Casa faz o pai ou parceiro também. Então você vê que eles digitam códigos diferentes. Então aqui a gente pode olhar, você vai lá no descritivo, se o exame que você faz se encaixa no descritivo e é o valor maior, você cobra o valor maior. Aqui é o mesmo valor, ó, 35, 35 reais, 20 reais. Mas aqui a gente consegue fazer esse comparativo, inclusive descobrir algum código que a gente não digita e o outro digita, entendeu? Vamos pegar aqui, ó, aqui só tem ultrassom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma coisa que eu estou tentando checar com o Ministério, uma coisa muito importante, é isso aqui, ó. Incentivo ao parto. Custa 40 reais. 40 reais incentivo ao parto. O que é isso aqui? Isso aqui é aquele código que a gente digitava, o código do CIS pré-natal, um código comprido, para você poder receber esse valor de 40 reais do paciente que fez o pré-natal. Porém, o programa CIS pré-natal foi extinto. Então, este código não existe mais. O que o pessoal faz aí? Eu não sei se está certo ainda. Eu estou tentando checar isso com o Ministério. O pessoal engana o Ministério. Fazendo o quê? Cadê meu mouse? O que ele faz? Nesse campo, ele coloca, por exemplo, o número do prontuário. E aí o sistema aceita, né? Eu perguntei a um auditor do estado de São Paulo, ele falou, André, pode digitar qualquer código aí, mas o SIHD não vai pagar. Ah, beleza. Fiz uma tabulação hoje, no estado de São Paulo, foram quase 15 mil esse ano aí, foi pago. Então o SHD paga. Então estou tentando checar isso com o Ministério, se isso pode, se isso não pode, e assim. Mas enfim. Então a gente vê aqui, ó, que uma Santa Casa fatura, aqui ó, incentivo 35, 39, e a outra não faturou. Quem está certo, quem está errado, não sei. Outra informação, uma dica importante aqui, para quem tem maternidade, principalmente. A criança nasceu, você pode receber o incentivo ao registro civil. É 5 reais? É 5 reais. Mas de grão em grão, a gente enche o papo da galinha. Então, o que acontece? O incentivo ao registro civil, você pode digitar ele em qual situação? Se a criança foi registrada no prazo de data em que a mãe estava internada. Então, se a mãe internou dia 1º, ganhou a criança dia 2, foi embora dia 3, entre o dia 2 e o dia 3, alguém foi lá e registrou essa criança, você pode cobrar esse código, custa 5 reais, fatura 5 reais. Ah, mas a mãe foi embora meio-dia e ela foi lá 4 horas da tarde e registrou. O CIS-RH01 vê hora, o CIS-RH01 vê data. Então, se ela registrou, se a família registrou dentro da data até a alta, você pode cobrar. Houve uma informação anteriormente dizendo o seguinte, que para você cobrar esse código, o cartório deveria ir ao hospital. Não precisa. Se foi faturado lá no hospital,
o que é esse valor? É um incentivo ao registro. Quem faz incentivo? É o hospital. O hospital, a enfermeira, assistente social, psicóloga, conversa lá com o pai, com a mãe, fala, olha, tá aqui sua folhinha cor-de-rosa e amarelinha, vai lá no cartório, registra seu filho hoje e traz esse número aqui pra gente, que a gente vai aqui já colocar o nome certo da criança, para não ficar RN, automaticamente o cartório vai dar essa informação ao Ministério, na noite já cria o CPF, já cria o cartão SUS, tudo automático. Então é a gente, unidade, que está incentivando ao registro. Então você pode faturar, se for registrado dentro da data que essa criança, que a mãe, no caso, ficou internada, certo? Certo. Pulando para a aula 11, a aula 11 eu repeti uma aula anterior que era para como exportar dado e importar dado ao Excel. Por que eu repeti? Porque eu acho que é uma das aulas mais importantes para você utilizar esses dados fazendo seus relatórios e assim por diante. Então eu vou fazer uma exportação aqui só para a gente relembrar como é que é. Tá faltando 9 minutos para acabar esse primeiro período, vamos dizer assim, nessa aula. Então vou fazer o seguinte, para a gente não se perder no meio do relatório, eu vou encerrar essa aula aqui, já vou criar um novo link e já vou pôr no grupo novamente. E espero uns 2 minutinhos todo mundo retornar, tudo bem? Então já vou fazer isso. Só para não estiver fazendo no meio do relatório, eu esqueci, o Elton está aqui para me lembrar hoje. E aí eu me perco, estou dando aula e não vejo que vocês saíram, tá? Então já vou fazer um novo link. Só um minutinho. Bom, então vamos dar sequência à nossa aula, né? Então, a aula 11, que eu falei que eu fiz novamente a exportação e a importação de dados, porque eu acho que é uma das aulas mais importantes que nós temos no Tabuin, para que a gente possa utilizar os nossos relatórios. Então eu sempre falo, quando a gente vai fazer essa exportação, eu não preciso ficar aqui, ó, fazendo tabulação. Por quê? Todas essas informações vão para o arquivo de exportação. Então eu posso deixar tudo aqui na primeira linha, não fazer nada aqui. Suprimir, vou suprimir para não ficar aquele relatório grande. E vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui lá o da Marlene. Vamos pegar ele como exemplo, ó, 201, 604. Vou pegar ele como exemplo, carregar os arquivos de dados. Aqui. Vou pegar aqui. E vou pegar aqui 2 meses. É um estado pequeno, vou pegar 2 meses. Então, ó, não fiz nada na linha, não fiz nada nas colunas, não fiz nada no incremento. Selecionei um KNES e aí eu vou aqui, ó, salvar registro. Quando eu vou salvar, ele vai me trazer todas as informações que existem. Vou executar, ele vai me perguntar como é o nome desse arquivo, né? Vou por aqui, ó, Amazonas 2023, só para a gente ter uma base. Vou salvar. Aí ele vai me perguntar quais as colunas que eu quero. Nesse caso eu quero todas. Eu poderia selecionar só algumas, mas nesse caso eu quero todas. E vou gerar um arquivo. Quando a gente gera o arquivo e dá aquele log, eu posso fechar. E a gente vê a diferença aqui, ó. Olha quantos dados eu tenho aqui, certo? 343 linhas. E aqui eu tenho só uma linha. Por quê? Porque lá na linha ele ficou gravado a primeira linha, que era região. Eu não selecionei nada para baixo. Não quero, porque o que eu quero na realidade é esse arquivo aqui.
E aí eu posso salvar ele em CNV, SQL, DBC, XML ou CSV. E aí a gente salva normalmente em CSV, que é o arquivo que a gente mais utiliza ele nos nossos programas de planilha. Só clicar em CSV, ele vai salvar na mesma pasta que foi salvo o arquivo anterior, com o mesmo nome. O que muda que está de DBF vai ficar CSV. E aí eu clico em CSV e ele já salvou. Então eu vou lá nesse arquivo, nessa pasta, que agora eu vou mandar trazer esse arquivo, que agora eu fiz a exportação do Tabuin. Posso fechar aqui. E aí eu pego o Excel e vou fazer a importação. Como que eu faço a importação? Em dados do arquivo texto, ou aqui no caso está escrito text CSV. De repente cada ano do Office está escrito de um jeito, mas sempre vai estar em dados, arquivo de texto, text, vai ficar um nome meio parecido. E aí você vai clicar nele, e aí ele vai perguntar onde está esse arquivo, qual é o nome do arquivo, né? E aí você vai lá onde você salvou. No nosso caso aqui é na pasta turma 4, aula 2. Eu vou lá, ó, C, Tabuin, turma 4, aula 2, e tá aqui o arquivo Amazonas 2023. Em CSV, ó, parece um Excel. Quando eu vou aqui para frente, ó, ele tem aqui o nome separados, vou aumentar aqui, ó, por vírgula. E aí eu posso importar esse arquivo. Quando eu importo esse arquivo, ele vai me trazer todos os dados. E aí eu vou fazer, no caso agora, a importação desses dados para que eu possa utilizar ele no meu caso no Excel, mas depende do seu programa padrão de planilha. Eu poderia transformar dados ali, mudar de número, mudar de cor, mudar um monte de coisa ali já. Mas isso para quem mexe com Excel mais avançado consegue mexer com isso. E aí ele me trouxe aqui, ó, 343 linhas que eu tenho o estado, o ano, o mês. Aí eu tenho aqui, ó, a especialidade, ó, 1, 2, 3, 7, a especialidade dessa EH, o número da EH, ele vem estranho, normal, é só formatar aqui e mudar desse formato para número sem casas decimais, ok? Ele já me dá o número da EH, vai pegar o CEP, o município de residência, aqui ó, a gente pode pegar aqui ó, a gente vê que só teve um município mesmo, ó, no Tabuin, não teve outro município. A data de nascimento desse paciente, vou ter o que mais? O sexo, se teve UTI, qual tipo de UTI, quantos dias esse paciente ficou na UTI, qual o valor, se teve acompanhante, quantas diárias esse paciente ficou, qual o procedimento solicitado, qual o procedimento realizado. Isso que pode ter diferença quando o paciente interna num procedimento e ele vai para outro. Nem todo hospital faz isso, mas tem hospital que faz, para questão de estatística. Qual o valor dessa EH? Está certo que o Ministério não nos traz o valor em real. Por quê? Porque se ele colocar uma vírgula aqui, quando ele fizer a exportação, ele vai pensar que é uma coluna, então ele não coloca vírgula. Então, para você ter o valor real, você faz uma formulazinha aqui, é fácil. Você vai ter tantas outras informações, ó, valor total, valor do TI, teve extração, quando internou, quando teve alta, qual o CID, se teve CID secundário, se foi digitado, qual o tipo de cobrança, se teve alta para casa, se teve óbito, assim por diante. O que mais vai ter? A idade do paciente. Aqui sim, qual é a permanência? Permanência diferente de diária. Então você vai ver isso aqui. A permanência é quantos dias ele ficou sem o último,
né, aquilo que o Ministério faz. Se você informou lá, no caso, quando teve vasectomia ou laqueadura, se teve número de filhos, e assim por diante, qual contraceptivo, se é H5. Então você tem todas as informações quando você faz essa importação para o seu programa de planilha padrão, certo? Indo já para a nossa aula número 12, nós saímos um pouquinho das AHs e a gente vai para a parte ambulatorial. Deixa eu fechar aqui. E a gente vai fazer esse mesmo tipo de tabulação, só que agora a gente vai fazer ambulatorial. Então, quando eu carrego as opções aqui de tabulação ambulatorial, vocês vão ver que eu tenho muito mais opções. Então, eu tenho que mudar aqui, ó, a tabulação. Vou lá no CIA, tabulação, e vejo que nós temos muitas informações. Quais são as informações? A PAC de cirurgia bariátrica, de fístula, a PAC comum, laudos diversos, a PAC de medicamentos, nefrologia, pós-bariátrica, só quimioterapia, só radioterapia. Nem todos estão alimentados, tá? Pode ser que algum aí não esteja. Então, o que eu faço? Para que eu não tenha, para não perder informações, eu utilizo o produção ambulatorial. Por quê? O produção ambulatorial é um arquivo maior, porém ele abrange tudo isso aqui. Então, se eu fizer essa produção de um CACOM, por exemplo, de uma unidade oncológica CACOM, eu vou conseguir ver as químio, vou conseguir ver as rádios, vou conseguir ver se ele tiver nefrologia, se ele tem, por exemplo, os laudos comuns e assim por diante. Então eu utilizo esse arquivo. Já utilizei só quimioterapia na minha unidade? Já utilizei. Então era mais rápido, era um arquivo menor, eu baixei mais rápido, fiz a tabulação, então é mais rápido. Mas normalmente eu utilizo essa produção ambulatorial. E aí quando eu abro a produção ambulatorial, da mesma forma que nas linhas eu tenho muitas informações. Eu tenho desde a questão dos estabelecimentos, em CNES, em CNPJ, equipe, município, eu vou ter se é por CID e assim por diante, eu vou ter muita informação. Da mesma forma que eu fiz lá nas AHs várias pequenas tabulações, o que eu também consigo fazer. Mas eu vou fazer aqui, eu quero ver quais foram os procedimentos realizados. Posso pegar aqui, ó, a quantidade, o valor aprovado, o valor e a quantidade apresentada e o valor apresentado. Porque isso aqui pode ser diferente. De repente eu apresentei uma coisa e aí lá regional ministério aprovou menos, como eu já vi também aprovar mais. De repente teve mudança de tabela, questão de valor e teve produção maior. Então eu posso pegar essas 4 informações, vou pegar aqui uma unidade aqui. Marlene, você tem ambulatório aí? Ela não me ouviu. Vamos ver se ela tem ambulatório aqui, ó. Vamos pegar o hospital dela, vamos ver se ela tem ambulatório. Tem. Então tá, vamos ver aqui, ó. Dados. E aí eu vou pegar 2 meses aqui, ó. Então eu quero os procedimentos. Nas colunas eu não fiz nada. No incremento eu quero quanto foi apresentado, valor aprovado, quantidade apresentada e valor apresentado, que pode ser diferente. E aí eu vou executar. Ele vai me dar essas informações. Não é muito diferente das tabulações da RH? Não é. A questão é que esse arquivo do ambulatório é um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho mais pesado, por isso inclusive eu estou pegando um estado com menos volume, porque se eu colocasse aqui, por exemplo, o estado de São Paulo,
eram 3 arquivos por mês, o arquivo A, B e C. E aí a gente ia demorar bastante tempo aqui. Então tá aqui, ó. Aqui está a produção ambulatorial do mês 8, mês 9 do Hospital da Marlene. E aqui ele vai me dizer tudo que ela fez. Desde um exército de mama, retirada de corpo, assim por diante, até coleta de material em laboratório. Com sua frequência, aqui está batendo, ó, normalmente baixo, difícil ter diferença, mas pode acontecer. Aqui está tudo igualzinho, 7.073, 91.219 e 37. Então aqui bateu. Então aqui a gente consegue ver como é a produção ambulatorial. Dá para fazer comparativo? Dá para fazer, mas aqui você não consegue comparar muito por unidade. O que você vai conseguir para ver, por exemplo, pegar um município que é padrão seu, tipo 100 mil habitantes, e ver se você está faturando igual. De repente você está esquecendo alguma coisa e lá está faturando mais que você não lembra, tá? A questão de valor, o valor é padrão do ambulatório, não tem diferença, né? Que nem a EH, que pode ter várias coisas dentro da EH, então o valor é o mesmo, certo? Então aqui a gente consegue fazer essa tabulação ambulatorial. E da mesma forma que eu fiz essa tabulação ambulatorial para mostrar, a aula número 13, a nossa 13ª aula, eu fiz de uma outra unidade. É aquele que eu falo, eu gosto de pegar uma referência grande. Entendeu? Só um exemplo aqui, ó. Foram 58 linhas. Foram 58 linhas lá no Hospital da Marlene. Então foram 58 tipos de procedimentos faturados nesses 2 meses. Eu vou pegar aqui agora, ó, por um exemplo. Josenildo, seja bem-vindo. Eu vou pegar aqui na mesma tabulação, só que agora eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar aqui para dados, eu vou pegar Minas Gerais. Ó, vou pegar só o mês 9. E aqui eu tenho que excluir, porque é ali. E aí eu vou pegar aquilo lá, DBH 0027014, o CNES da Santa Casa de Belo Horizonte. E ele demora um pouquinho mais mesmo, porque na parte ambulatorial, quando a gente pega por CNES, ele pega todas as clínicas, todas as farmácias, toda a unidade de saúde. Então o banco de dados na parte ambulatorial é bem maior. Então ele vai ficar um pouquinho mais demorado, isso é normal. Ó, já carregou. Então, ó, 0027014, Santa Casa de Belo Horizonte. Depois vamos ver quantos leitos esse hospital tem. E aí, ó, Minas Gerais são 2 arquivos, A e B. Vou executar. Ele vai demorar um pouquinho mais, mesmo, é normal. Como eu falei, é um estado, Minas Gerais é o estado que mais tem municípios dentro do estado. São Paulo é mais populoso, mas Minas Gerais é o estado que mais tem municípios em número. Então ele vai demorar um pouquinho mais, mas está no arquivo A ainda. E aí a gente vai ver o tamanho que é o faturamento dessa Santa Casa. Depois, lá na aula 15, uma daqui 2 aulas aqui, nós vamos ver o CNES. A gente vai ver quantos leitos tem, por exemplo, essa Santa Casa. Aí vocês vão ver o que é o movimento, por exemplo, de AEH. Eu gosto de pegar de referência dela, porque eu falei que eu conheço o pessoal de lá, o trabalho que eles fazem, eles são bem rigorosos. O diretor-geral lá é conhecido meu, e a gente sempre se conversa. Então está terminando aqui o arquivo B, a gente vê que é um arquivo mais pesado mesmo.
e vamos ver o faturamento dele aqui. Tá certo que nós pegamos lá um município pequeno, né? E pegamos uma unidade grande. E aí ele vem para 590 linhas, 590 tipos de procedimentos nesse um mês aqui. Se foi na internet, o que foi? Bom, então a gente vê Deu uma travada, mas recomeçou. não perdeu a conexão. Então a gente vê que é uma unidade grande, teve 590 linhas, 590 tipos de procedimentos. Então, ó, desde das biópsias, e a gente vai descer até a última lá, até onde temos a material, ó. Exames para transplante, os 04 que são as pequenas cirurgias, e dentro das pequenas cirurgias, alguns materiais. E aí a gente consegue ver o seguinte aqui, que eu falo, eu gosto de pegar unidades grandes, unidades de centros mais avançados para pegar referência. O que acontece? Muitas vezes eu faturo um procedimento e não faturo o material. E quando eu vou olhar um faturamento desse, eu vejo assim, pô, eu estou vendo aqui ó, que eu tenho quantos tipos de materiais que essa unidade faturou em ambulatório, que de repente eu nem conhecia. E aí eu vou pegar esses códigos e vou lá ver onde que ele está compatível. Ah, esse material é compatível com esse, ó, o catéter de hemodiálise é compatível com o implante de catéter de hemodiálise. Eu estou faturando o catéter? Ah, estou. Mas eu estou faturando o guia metálico? Então, aqui a gente descobre muitas coisas que um faz e você pode estar esquecendo. Por isso que eu falo, eu gosto de olhar sempre faturamentos de unidades grandes, de centros mais avançados, que normalmente eles têm a tecnologia, a informação a gente tem a mesma, está lá no Diário Oficial, está lá no CIDTAP, está lá nas secretarias. Mas como eles têm, de repente, sistemas informatizados melhores que os nossos, então a hora que eu digito lá um procedimento, ele já pode de repente abrir um pop-up, ele fala, ó, você também pode faturar isso e isso dentro desse procedimento que você faturou. Se você faturou, você checa, já dá o número da nota fiscal e já cai na conta. Então os sistemas mais informatizados ajudam bastante nisso. Então para que a gente que tem unidades menores ou municípios menores que não tem esse tipo de informação, aqui é um lugar bem interessante que você consegue ver o que um faz e o que o outro não faz. Certo? Na nossa aula 14, 14ª aula, é esse mesmo tipo de tabulação, só que eu fiz a exportação. E aí eu vou fazer essa exportação só para a gente ver como é que fica lá no Excel. E como a gente exporta e a gente importa, nós já fizemos. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer a tabulação, vou manter a produção ambulatorial, não vou salvar. Só que eu vou mudar aqui de estado só para não ficar tão grande, tá? Eu vou voltar lá no da Marlene, só para não ficar tão grande. 201, 9604. Clica nele, clica. Vou mudar aqui o banco. E vou pegar aqui. E aí, ó, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu vou salvar registros. Se eu for salvar registro, eu posso clicar aqui onde eu quiser. Como da mesma forma, eu posso deixar tudo na primeira linha. Mas eu vou deixar aqui para baixo, ó, só para vocês verem que é. E aí eu tenho o estabelecimento meu e o mês que eu quero. Vou executar. Ele vai me perguntar aquilo, ó, Amazonas, vou colocar aqui, ó, ambulatório agora, só na frente. Todas as colunas, ok. Ele já vai gerar, vai me dar aquela
tela do log, vai me dar a tela que eu preciso salvar em CSV, vai salvar com o mesmo nome do arquivo. Ó, nem fiz nada, só para mostrar para vocês, ó. Qual tá me dizendo aqui, ó? Está me dizendo que todas as linhas estavam zeradas. Como é que todas as linhas estavam zeradas se olha o tamanho do relatório aqui por baixo? Por quê? Porque aqui nas linhas tipo de gestão, ele não tem essa informação no ambulatório. Então ele dá esse erro, vamos dizer assim, mas como eu mandei salvar esse registro, ele gerou tudo aqui. Ele só não mostrou que não existe tipo de gestão, mas a informação que eu quero está aqui. 301 linha. Vou salvar em CSV, já salvou rapidão, posso fechar e vou importar ele, ó. Arquivo, novo, em dados do texto, Amazonas ambulatório, importar. E vou carregar. Uma coisa importante na parte ambulatorial é o seguinte: quando eu digito no ambulatorial e digito em BPAI, que é a produção, boletim de produção ambulatorial individual, eu digo ao Ministério quem é o paciente. E quando eu digito em BPAC, no consolidado, eu digo quantos pacientes. Então, uma dica é, se você tem sistema próprio, já converse com o seu TI para que ele já vai fazendo essa migração para o BPAI, para o individual. Porque o Ministério, já há alguns anos, já está falando de tudo virar BPAI. Inclusive, se você for olhar na tabela SUS, na tabela SIGTAP, cada um fala de um jeito, a maioria dos procedimentos já são BPAI e BPAC. Para quê? Para que você já vai fazendo essa migração. Os que são BPAC, principalmente, são aquele bem atenção básica mesmo. Aquilo fazer contagem, as coisas assim, são uns procedimentos que provavelmente vão até morrer. Mas mais de 90% hoje já são BPAI e BPAC. Você tem a prerrogativa de digitar. Então, se você tem sistema próprio, já vai conversando para ir acertando isso aí. Por quê? Porque aqui, quando a gente faz na parte ambulatorial, aqui eu tenho aqui, ó, a coluna que eu digo se é BPAI ou BPAC. Então, se eu coloco aqui só o BPAC, e aí ele filtra, ó, aqui, ó, eu não tenho a informação, por exemplo, quem é o profissional que atendeu. Por quê? Porque eu tenho só a quantidade desse procedimento e não sei dizer quem é o paciente que fez esse procedimento. Diferente quando eu ponho para BPAI, eu já vou ter aqui, ó, por exemplo, ó, vou ter o dado aqui, quem é o profissional. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu digito em BPAI, aqui eu consigo saber quantos procedimentos o profissional X fez. Que tem o profissional, tem o CBO, tem o CID e várias outras opções. Então, quando você digita ambulatorial, é interessante que você tente digitar o máximo possível em BPAI, para que você possa ter essa informação mais fina e o Ministério vai alimentando melhor essa informação, certo? Já na nossa 15ª aula, a gente já saiu da RH, foi para o ambulatório e a gente vai para o KINES.
ou SENES, cada um fala de um jeito. E ali eu vou conseguir salvar as informações, por exemplo, do meu profissional, da minha unidade. Como é um dado aberto, é um dado público, os funcionários são públicos, então essa informação é aberta. Não tem por que eu esconder, eu posso fazer a tabulação, posso utilizar essa informação, certo? Então eu vou fazer no Tabuin, eu vou fazer a mudança de tabulação. Aonde eu vejo tudo isso aqui, eu vou pôr aqui o SENES. Vou lá em Tabuin, SENES, tabulação. E vejam que eu tenho muita informação. Depois a gente vai fazer essa lei de especialidade, só para a gente ver como é que é lá de Belo Horizonte. Mas aqui em profissional, qual a informação que eu vou querer desse profissional? Eu vou abrir aqui e ele vai me dar várias informações, ó, de questão de profissional. Mas como eu quero salvar essas informações, eu vou salvar o registro aqui. Então, como eu falei, não preciso fazer nada aqui. Posso deixar na primeira linha, segunda, não importa. E aí eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma unidade, certo? Vamos pegar lá de novo da Marlene. E aí eu vou pegar os profissionais dela. 2019604. Vou clicar fora, clicar nela. Eu vou carregar os arquivos de Minas Dados, Amazonas, e vou pegar no mês 10 aqui, ó, e vou salvar esse registro. Então, na hora que eu clicar, ele vai querer salvar. E vou executar. Vou pôr aqui Amazonas, eu vou tirar aqui o ambulatório, vou pôr SENES. Vou salvar todas as colunas, depois eu faço o que eu quero, e deu um problema aqui. Vamos fechar o Tabuin e vamos abrir ele de novo. Vamos ver se é um erro do Tabuin, se é um erro do arquivo. Vou até mudar ele, vou fazer da Cláudia lá. Pode ser o arquivo que está com problema. Profissional, ok, salvar. Vamos pegar aqui Rio Grande do Sul. Demora um pouquinho, porque falei ambulatório, né? 6389 104. Hospital. Vou carregar aqui. SENES dados, Rio Grande do Sul. Vou pegar mês 9 aqui. E vou salvar o registro. Rio Grande do Sul. SENES. Vou salvar todas as colunas, ok. E ele está me gerando o arquivo. Você vê aqui, ó, ele me deu 0, mas olha quantas informações eu tenho aqui, ó. Vou salvar em CSV, posso fechar que eu já salvei, e vou abrir aqui agora no Excel. Arquivo, novo, dados, importar texto, Rio Grande do Sul, SENES, e ele vai me trazer todos os profissionais que estavam cadastrados no mês 10 na unidade dela, inclusive com nome, CBO, e aqui ele faz um diferencial para que você não faça cruzamento de dados. Por quê? Lá no, quando a gente faz o cartão, o AIH, eu tenho, eu tenho o CPF do profissional.
e aqui eu não tenho o CPF. Ele criptografa para que você não faça esse cruzamento. Mas eu tenho o CBO, o nome do profissional, o cartão SUS, o tipo de conselho, o número do conselho e assim por diante. Quantas horas trabalhadas, assim vai. Então, da mesma forma aqui você consegue brincar, vamos dizer assim, com seus relatórios, fazendo algum gráfico, alguma coisa, quando você pode ter alguma alteração. E você pode aqui levar para outro programa, importar para alguma coisa, se você vai usar para algum banco de dados e assim por diante. Eu falei, isso aqui é aberto, né? Não é pela lei LGPD, na lei de proteção de dados, ela é aberta, tá? Ela é pública, então isso aqui pode ser visto sem problema nenhum, tá? E aí, na nossa aula ao vivo hoje, o intuito era falar até esta aula. Só que eu falei para vocês, eu vou mostrar, a gente vai ver aqui agora a questão lá do leito do Belo Horizonte, só para a gente ter uma base do que é o tamanho daquela unidade, quando a gente fala que é da nossa unidade, né? Então aqui no Kines, ó, tabulação, e eu venho aqui, ó, leitos. Vou abrir, não vou salvar. Leitos e especialidades, ó. Vou zerar, vou pegar aqui Minas Gerais. Vamos ver que vai carregar, vai demorar um pouquinho também. E aí o Kines de Belo da Santa Casa já está aqui. Só para a gente ver quantos leitos, por exemplo, tem lá. O HC de São Paulo, por exemplo, acho que são mais de 100 leitos de UTI. Então, quando a gente vê um faturamento de uma unidade dessa, a gente acha até bonito. Só carregando aqui. 0077 014, acho que é isso. Santa Casa do Horizonte. Dados. Dados, Minas. E vou pegar o mês 10 aqui, ó. Aqui é frequência, vou pegar só leito SUS. 1.153 leitos. Então muita gente fala quantos leitos a gente tem, né? Ó, 1.153 leitos, sendo que as UTIs, ó, 95 UTI 2, adultos 29 UTI tipo 3, pediátrica 2, 12, tipo 3, 18 e assim por diante. Então a gente consegue ver aqui a diferença de unidade que eu falo. Eu gosto de pegar a unidade grande para a gente ver como é que é esse tipo de faturamento e fazer esses comparativos, certo? E a gente chega agora, ó, 9h30, a gente chega ao fim desta nossa segunda aula ao vivo, referente lá da aula 8 até a nossa aula 15, ficando já para a nossa próxima aula ao vivo depois da 20ª. Aí a gente vai fazer já no ano que vem, a gente vai soltando o restante das aulas até aí Natal, Ano Novo, e aí virando o ano a gente vai fazer a nossa terceira aula, certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a falar, a reclamar, alguma coisa? Fiquem à vontade. Quem quiser pode falar, fique à vontade. Se alguém quiser, claro. Pode falar, Renato. Voltando aqui, André, sobre aquele erro lá no sistema que eu te falei, né? No começo. Sim. Para poder tirar essa dúvida agora que fiquei pensando aqui. Sobre assim, lá onde eu uso, a máquina que eu uso, ela tem outros programas lá instalados, BPA inclusive, o FPO e o CIA. Tem alguma coisa a ver instalando tudo junto ou nada a ver? Tranquilo. Só para tirar dúvida. Não, né? Nada a ver, porque o TabWin, vou até abrir aqui, ó. Ele não tem instalação, entendeu?
Tem. Ele não Só é que nem. né? Ele, Tem. deixa eu só jogar para essa outra tela aqui, só para vocês verem. Essa outra tela. Eu até ia tentar baixar ele em outra máquina para ver se tem algum problema já. Não, acho que é alguma coisa. Ele Não, ó, XP, tá? dentro dele, ó. Ele é o Windows 7. Sei também que ele é meio fraco, né? Não, mas não quer dizer nada. O Tabini era até do DOS, antigamente, nem era do Windows. Então ele vai Olha aí, ó. Então esses programas aqui estão tudo dentro desse zipado aqui. Ele não instala nenhuma DLL, ele se é auto-executor, não precisa de mais ninguém, vamos dizer assim, para funcionar. Então ele funciona dentro dele. Então alguma coisa de administrador na máquina, alguma coisa nesse sentido. Tá. Aí se você puder verificar para mim sobre essa mensagem de erro aí. Sim, eu vou tentar descobrir. Mas se você precisar de alguma ajuda, que o pessoal do TI não conseguir, pode falar mandar o meu número, eles entram em contato comigo e a gente vai tentando fazer sim, viu? Não tem problema não. Certo, entendi, beleza. Se eles autorizarem, de repente eu marco uma hora, eu faço uma conexão da minha máquina à máquina deles e lá a gente consegue fazer junto, sem problema, tá? Mas fica sem tabu, não pode ficar não. Tranquilo. Certinho, ok. Tá bom. É isso aí. Obrigadão. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Senão a gente vai sim, nos encerrando por aqui. Bom, então acho que é isso. Eu tenho a agradecer a Marlene, Alberlena, diferente esse nome, hein? É Val, professor, não Val. É Val, né, Val? Desculpa aí, hein? Val. E professor, a aula foi excelente. Eu estou esperando o senhor abrir um curso de CIA. Ó, dois projetos que estão bem avançados. A gente está pensando em, nós nos juntamos, eu, o Elton e mais dois, eu já até falei na outra aula, está bem avançado, a gente criar um grupo de WhatsApp, premium, vamos dizer assim, onde as pessoas que participarem desse grupo, ela vai fazer um pagamento mensal, não está definido ainda, mas você vai estar com preço de uns R$50, aí a gente pode emitir nota para a unidade sem problema nenhum. E aí você vai ter aquilo que todo mundo tem nos grupos de faturamento lá, você faz a perguntinha lá, alguém responde, alguém não responde. Esse grupo não, a hora que você tiver uma dúvida, serão 4 especialistas que vão dizer, você faz isso, isso e isso. Então você vai ter mentoria individual para você, para a sua unidade, assim por diante. Então esse é um primeiro projeto. Aí o segundo projeto, que é meu e do Wellington, que a gente está montando, é o faturamento SUS. E aí a gente vai abranger tudo, tanto tabela SIGTAP, tabela SUS, KINES um pouco, AIH, ambulatorial, APAC, e aí a gente vai fazer um negócio um pouquinho maior, e aí a gente vai fazer isso aí. Mas já está pré-escrito, estamos só ajeitando agora, mas vai sair para 2024 já, pode ficar tranquilo. Tá ótimo, professor. Tá bom? Também Bom. agradecer a Cláudia, a Renata. Eu agradeço. O Josenildo que entrou no meio da aula aí, mas está gravada. Espero que esteja gravada boa, não ficou ruim que nem a outra, senão eu vou ter que fazer tudo de novo, certo? Valeu. Mas é isso, então eu tenho só a agradecer vocês. Até uma próxima aula ao vivo. Não deixem de perguntar lá no grupo, a gente está aqui para responder a vocês e ajudar vocês, certo? Tudo de bom a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.